Especial Mulher. Histórias de força, amor e inspiração. Oferecimento Cressol, Actio Clube, Floricultura Girassol, Sayonara Fardo Clínica, Laboratório Biocenter e Escritório Gerencial. Bem-vindos a mais um Especial Mulher 2022 da Rádio Educadora. E não faz sentido entrevistarmos muitas mulheres importantes da nossa cidade, que trazem o engajamento, que trazem a evolução, que cuidam das pessoas, sem a presença dela aqui com a gente, que está aí na frente da APADV, uma mãe lutadora, que é a Cássia, aqui com a gente, para falar um pouquinho dela como pessoa, como mulher, porque a luta que ela faz, o trabalho que ela desenvolve em prol das crianças com autismo em Dois Vizinhos, já é público e notório, mas a gente quer saber um pouquinho mais desta pessoa, a mulher Cássia Aparecida Bernardo, com a gente aqui no Especial Mulher. Bem-vinda, Cássia. Obrigada, Renata, e fico muito feliz porque eu não esperava, né, esse convite como mulher especial. Especial, não digo tanto especial, mas lutadora, porque o nosso dia a dia é sempre novidade, desafios, e a minha vida toda foi assim. Então, eu fui criada num município longe daqui, próximo a Londrina, São Jerônimo da Serra. Meus pais vieram de São Paulo e eu, desde pequenininha, eu gostava, sim, de estudar muito e participar, né, de tudo. Fiz vários cursos, gostava de apresentações. Então, eu sempre fui assim muito dinâmica naquilo que eu fazia. E eu casei muito cedo, né, com 19 anos. E vim para Francisco Beltrão, porque meu esposo, na época, ele trabalhava no DR. Então, nós casamos e já viemos muito longe, né? Eu acho longe da minha mãe, que é mais ou menos 600 quilômetros, e já comecei a fazer muita coisa sozinha. Então, eu comecei a estudar, fui para a faculdade. Fiz primeiro estudos sociais, depois geografia, eu sou geógrafa. Já logo passei num concurso, primeiro da Prefeitura de Francisco Beltrão, trabalhei no Nossa Senhora da Glória, depois fiz um concurso pela Secretaria do Estado e passei num concurso do Estado, né, como professora de geografia. E poucas pessoas sabem dessa Cássia antes dos filhos, né? Sim, então eu sempre sonhava, eu gosto muito de crianças, e eu trabalhava numa escola em Francisco Beltrão, na Cango, e junto tinha uma creche. Então, quando eu podia, eu estava junto com as crianças lá, com os bebês, com os pequenos, porque eu gostava muito. Eu até sempre, né, tive um relacionamento muito bom com as crianças, e eu queria também ter os meus, né? Eu sempre quis ter os filhos. Eu acho assim que a primeira coisa para a gente se realizar como mulher, como é ser mãe. Então, para mim, assim, foi a melhor coisa da minha vida é ter o Alexandre, né, o meu primeiro filho, que eu queria esse filho, eu queria ser mãe, eu queria ver como que era. Eu acho assim que não tem sentido você casar e não ter um filho. Eu acho que é parte da tua vida. E eu queria ter o filho, né? E tive esse filho, graças a Deus, maravilhoso. E toda a minha vida, ela gira em torno deles, né? Não é só um filho. Eu tenho 4 filhos, né? 2 do coração, 2 meninas e 2 meus. E esses filhos é o que me move em tudo que eu faço. Desde o levantar de manhã até o anoitecer, a minha vida é em função deles. Mas a tua capacidade de ser uma grande mamãe foi muito mais chamada por Deus e acabou envolvendo a tua vida inteira realmente, e inclusive outras mães, a sociedade toda. Vamos falar um pouquinho do autismo? Sim, então
Eu tive o Alexandre com 21 anos, né? 20 anos, engravidei, 21 tive ele. E quando ele nasceu, logo eu percebi que ele tinha algumas coisas diferentes, porque eu chamava, ele não olhava, ele, com um mês, ele já levantava a cabeça, ele chamava a minha atenção pelos comportamentos que apresentava desde bebê. E isso tudo foi assim, como eu tinha contato com outros bebês, eu observei que ele era diferente. E daí eu já comecei a questionar o pediatra, procurar médicos, porque os comportamentos eram diferentes. Eu chamava, ele não me olhava, ele queria com 2, 3 meses levantar do berço. Então já tinha assim, coisas que eu não percebi em outros bebês, né? Então tudo isso fez com que eu buscasse alternativas muito cedo para saber o que ele tinha. Foi assim uma busca infinita de médicos, né, e viagens. Eu passei as minhas férias de escola, era só a procura de alternativas e médicos para descobrir o que o Alexandre tinha. E na época, 40 anos atrás, não se falava em autismo. Não se falava nada. Então, eu também não sabia o que era. E ninguém sabia. Né? E até hoje ainda não é uma doença, né? É um transtorno neurológico, sei lá o que é, ninguém sabe definir. É uma incógnita, uma coisa assim que ninguém sabe explicar direito. E tudo isso acabou movendo a tua vida toda, te levantou, te fez ficar engajada, te transformou numa leoa. Hoje a APADV, né, que é a Associação dos Autistas de Dois Vizinhos, tem uma sede própria, com uma infraestrutura muito mais apropriada, mas a gente já sabe um pouco disso tudo, está aí, né, para a gente divulgar. Sim. Agora eu quero saber da Cássia, mulher, quando tem um dia difícil, quando o filho tem uma crise, quando você leva uma negativa ou uma crítica, como que você se projeta para você mesma? Como que você se cura? Eu procuro alternativas assim que mudam a minha rotina. Então, nós, mães de autistas, nós temos muita rotina, né? Desde o levantar até o anoitecer, né? Quando a gente vai dormir. E eu procuro assim, eu tenho rotinas todo dia. Né? Eu também tenho o meu segundo filho, que é mais leve, mas ele também tem um pouco, o Gustavo, você conhece. E ele gosta muito de números, e zap, telefone, pede para todo mundo, então eu procuro um pouco tirar o foco, né? Então eu levo ele no Muay Thai, eu participo junto, sim. Eu faço ginástica com ele 2 vezes por semana, com o Alexandre também, caminhadas lá no lago, acho que você observa. E também nós estamos agora num curso de dança. Então, quase todo dia tem uma atividade diferente, quase todo dia. E também eu gosto assim de me arrumar, eu gosto de passar nas lojas, eu gosto de cuidar, né, de mim. Sem como descuidar. Mulher. Isso é muito fácil de ver. Eu acho assim que eu tenho que estar bem para os meus filhos. E eles gostam também, né? Que a mãe esteja bem, que o pai esteja bem. O Hélio também faz as caminhadas dele. Então a gente vai para o lago. Nós já planejamos o nosso ano com algumas saídas em final de ano e meio de ano. Então isso tudo renova. Né? Você conversa com pessoas diferentes, você visita parentes, você vai visitar a avó. Então, tudo isso faz com que a gente tenha energias boas. Então, além da APADV, que também é um espaço maravilhoso para que a gente converse, troca de experiências com pais,
com pessoas que nos visitam, porque quase todo dia tem gente procurando, né? Muita procura, às vezes para uma conversa, às vezes para conhecer um médico. Então, a gente também faz esse trabalho. E tudo isso, assim, dá uma energia positiva que você pode... Eu acho, assim, que o nosso papel aqui é você repassar coisas boas e você poder acreditar que é possível certas coisas que muitos acreditam que não são, que não conseguem fazer, entende? Então, eu sinto isso, que eu consigo, às vezes, passar alguma coisa para as pessoas que estão, às vezes, desanimadas e que elas estão desacreditadas e que é possível fazer. A primeira coisa, eu me fortaleço com isso, sabe? Então, tem dias que... Tem pessoas que falam coisas muito ruins para a gente, né? Que deixam a gente, assim, desanimada, para baixo. E, de repente, assim, você cria alternativas que te fazem feliz. E você pode também fazer os que estão perto felizes. Então, o meu foco é isso, né? Não deixar meus filhos, minha família, triste. Entende? Eu quero que eles estejam felizes o tempo que eu puder. Eu tenho medo de morrer. Eu sempre falo, se acontecer, eu quero que eles vão junto. Até posso ser meio egoísta em relação a isso, mas eu tenho medo de deixar. Entendeu? Isso vai para uma outra entrevista, essa parte aí de infraestrutura também para esses jovens, né? A gente Sim. já tem trabalhado esse assunto na Rádio Educadora. Eu até queria falar sobre isso, Renata, porque a gente foca muito no pequeno, no autista pequeno, né? Ele precisa das terapias, mas e o adulto? Ele vai ficar fechado, ele vai ficar trancado, e não fecha só ele. Fecha a família toda, isola a família toda, não tem vida social, não tem nada que te mova para uma liberdade, para alguma coisa assim que te faça feliz. Você precisa dos outros para viver. Então, o meu lema, essa entidade nos salvou. Eu sempre falo. Por quê? Porque, queira ou não, os meus filhos participam lá. O Gustavo, ele diz que é funcionário, né? E o Ali, na medida do possível, ele é atendido, né? Ele tem os comprometimentos dele, mas ele consegue ser aceito e várias pessoas que passam por lá conhecem. Então, isso é maravilhoso. Quando que eu ia ter isso? Né? Eu agradeço 2 vizinhos, eu agradeço toda a comunidade, eu agradeço o Paraná por ter nos oferecido e a gente ter conseguido realizar esse sonho. Um sonho assim, com bastante dificuldade, com muitos desafios, porque a burocracia é muito grande, né? Sim. É muito grande. Seria... Mas a gente conseguiu concretizar um sonho que quase que impossível, porque quase que não existe. E assim, pessoas especiais, eu digo assim, até esse dia conversando com algumas autoridades, eu coloquei assim, que eles não têm assim o privilégio de os ditos normais, eles têm uma escola, eles têm direito, se os pais não levam, eles são chamados, né? Os nossos filhos não. Você tem que lutar e brigar para que isso aconteça, porque é tudo meio privatizado. São tudo que a gente consegue através de projetos e convênios. Todo ano é um desgaste para você conseguir prorrogar ou atualizar esses convênios. Então, isso cansa. Mas não tem nada. Agradecemos mesmo assim, né? Ah, mas eu vejo já. Se não tivesse, como que nós estaríamos hoje? Não, e eu fico imaginando umas próximas entrevistas com a Cássia aqui contando que essa creche ou serviço foi estendido aí para os autistas mais idosos também, que está começando a surgir.
Muito obrigada, viu, pela sua presença aqui. Estamos acompanhando sempre essa sua batalha, essa sua luta, que por mais de você estar aqui grata, agradecendo, satisfeita e reconhecendo todas as vantagens que os autistas de Dois Vizinhos já ganharam como representação. E da região. E da região. Em breve também teremos, então, um centro de referência em relação aos cuidados a longo prazo com essas pessoas. Muito obrigada, eu que agradeço. E Deus abençoe vocês. Amém. E Obrigada as por ter nossas vindo. famílias também, né? E que nos dê sempre força para continuarmos nessa caminhada. Conte com a Rádio Educadora, conte com as mulheres da nossa cidade. Agradeço a vocês que ficaram até aqui, o especial Mulher 2022, hoje com a Cássia. Ela é sensacional, incansável e com certeza merece todo o destaque pelo trabalho que ela faz durante a vida toda, né? 24 horas por dia se dedicando aos filhos, à família e às nossas crianças com autismo na região. Especial Mulher com oferecimento da Cressol Pioneira, Laboratório Biocenter, Floricultura Girassol e Sayonara Fardo Clínica. Especial Mulher, histórias de força, amor e inspiração. Oferecimento Cressol, Actio Clube, Floricultura Girassol, Sayonara Fardo Clínica, Laboratório Biocenter e Escritório Gerencial.